para quem não me conhece, meu nome é Elaine Silva, sou nutricionista e ensino você a aprender sobre nutrição de uma forma fácil para você não ser mais enganado pelos mitos da nutrição. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre alimentos pré-treino. Qual seria um alimento pré-treino ideal? Muitas vezes a gente vê aí gorduras, café com óleo de coco, que acaba até sendo um mito também. Mas quando falamos de alimentação pré-treino, uma das principais coisas que vai influenciar é qual o horário desse pré-treino. É meia hora antes? 1, 2, 3 horas? Isso vai fazer uma diferença absurda. Quando a gente fala de treinamento, de musculação, por exemplo, a gente precisa de energia para esse músculo gastar durante o exercício e você conseguir ter um rendimento de treino bom. Sabe aquele dia que você treina, que você fala, nossa, hoje foi o meu melhor treino, que você conseguiu colocar bastante força, subiu carga, fez bastante exercício com execução boa? Esse é o seu dia de bom treino, né? Então, assim, o carboidrato é a principal fonte de energia muscular. Quando a gente consome esse carboidrato, e como algumas fontes dele, a gente tem maltodextrina, quando falamos de alimentação, pão francês, isso mesmo, pão francês, pão de forma, bisnaguinha, doce de leite, arroz, macarrão, batatas, de modo geral, mandioca, são fontes de carboidrato, tá? Suco de uva também é uma excelente fonte de carboidrato. Então, todos esses alimentos têm carboidratos na sua composição. Aí, o que a gente vai fazer? Você vai consumir esse alimento, certo? Então, você vai pensando só na fonte de carboidrato por enquanto, tá? Sem os seus acompanhamentos. Então, você vai consumir esse carboidrato vai chegar no seu estômago, vai ser digerido, chegar no seu intestino e vai ser absorvido. Ou seja, ele vai para a sua circulação sanguínea, quando ele é absorvido. E ali ele se transforma em moléculas, né, em bolinhas ali de glicose, que é o que a gente chama de açúcar no sangue. Mas calma, não precisa se assustar, tá? Então ali aquela glicose, ela vai entrar dentro do seu músculo e lá no seu músculo ela vai ser guardada na forma de glicogênio muscular. Então esse glicogênio muscular, que é esse carboidrato que foi guardado lá no seu músculo, ele é que vai ser a fonte de energia durante o seu exercício. Então, quando você guarda o carboidrato do músculo, você tem um estoque de glicogênio muscular, o seu treino vai muito bem. Então, o que a gente pode observar? É fase de aumento de massa muscular? Quer treinar bem? Tem que ter carboidrato. Você pode até falar, ai, mas quando eu tô zero carbo, quando eu reduzo o carbo, meu treino rende melhor. Provavelmente é algo que você deve ter um efeito mais placebo, porque realmente rendimento de treino esportivo excelente precisa de carboidrato. Aí nesse momento, né, como que a gente vai avaliar? Qual tempo antes desse treino você vai poder consumir uma alimentação? Se a gente pensar até 1 hora pré-treino, seria interessante uma fonte de carboidrato com absorção mais rápida. Porque você precisa comer e aquilo precisa chegar no seu músculo rapidinho para você conseguir treinar bem, né? Então, você vai consumir aquele carboidrato e ele vai lá ser guardadinho no seu músculo para você poder treinar. Então, uma digestão e absorção que duraria aí em volta de 1 hora, por volta de 1 hora. Então, a gente poderia pensar no doce de leite, nos pães, no suco de uva, maravilhoso, excelente. Suplementação, a maltodextrina poderia ser uma opção. Então, esses seriam pré-treinos que a gente utilizaria até 1 hora pré-treino, tá? Mas as quantidades vai variar muito de pessoa para pessoa, porque dependendo do quanto você consumir, pode ser menos do que você precisa ou mais do que você precisa. E aí a gente só consegue definir isso através de uma consulta, né? Porque eu preciso avaliar você e saber exatamente quanto você precisa. Agora, se a gente pensa ali em 2 horas pré-treino, por exemplo, a gente já poderia colocar um pouquinho de proteína, um pouquinho de oleaginosas, né, de óleos de modo geral, alguma fonte de gordura boa. 3 horas pré-treino pode ser uma refeição completa, né? Por exemplo, é o seu almoço. Por exemplo, você vai almoçar meio-dia,
3 horas da tarde você vai treinar. O seu pré-treino, né? Seu pré-treino seria o seu almoço. E ali pode ter o carboidrato, a proteína e as gorduras boas, né? Então, a quantidade de carboidrato do seu almoço tem que estar numa quantidade ideal para ser o seu pré-treino, para você estocar aquele carboidrato. Porque o que acontece? Por que precisa diferenciar o tipo de alimento de acordo com o tempo? Quando a gente começa um processo de digestão, quando a gente consome um alimento, cada macronutriente precisa de um tempo específico para ser digerido e absorvido. O que seriam esses macronutrientes? São 3 principais: carboidratos, proteínas e gorduras. Cada um deles tem um tempo diferente de absorção. E as fibras também influenciam nesse tempo de absorção. Então, quando você come, o seu fluxo sanguíneo, a sua circulação, fica priorizada na região do seu abdômen, porque é aqui que está acontecendo, né, a digestão e a absorção. Então, se você come com todos esses macronutrientes uma refeição e já vai treinar, o seu corpo fica, calma, o que eu faço agora? Eu mando sangue para a circulação, para os músculos, porque ela está treinando, ou eu deixo esse fluxo sanguíneo priorizado na região do abdômen, porque ela acabou de comer. Então, o seu corpo ele entra em um conflito, vamos dizer assim, para ficar mais fácil. E aí, o que acontece? Muitas pessoas, quando comem uma refeição completa dessa forma e vão treinar, sentem muito enjoo, sentem gastura, algumas chegam a vomitar realmente. Então, é porque o seu corpo, o fluxo sanguíneo devia estar na digestão. Então, por isso que quanto menor o tempo da sua refeição pré-treino, mais rápido essa refeição precisa ser digerida. Então, por isso que tem que ser alimentos mais simples. E fontes de carboidratos simples são os mais fáceis. Porque quando a gente coloca fibra, gordura, proteína, o tempo de digestão é muito maior. Então, se você come isso em 1 hora, vai treinar, a chance de você não fazer um treino bom é muito grande. Por conta exatamente disso, desse fluxo ali sanguíneo que teria que estar direcionado para a sua região de abdômen para digerir melhor, ele está lá no seu músculo, né? Então, isso faz toda a diferença. E para cada pessoa vai ser um pré-treino diferente. Então, se a gente pensar em gorduras, não são pré-treinos bons, porque as gorduras, elas têm um tempo de digestão um pouquinho maior. E aliás, outro ponto principal é a metabolização dessa gordura que vai fazer ela não ser um bom pré-treino. Porque depois que a gente consome essa gordura, chega lá no seu músculo, por exemplo, para gerar fonte de energia, o tempo que ela demora para fazer isso é muito maior do que o tempo que um carboidrato demora para fazer a mesma coisa, para gerar energia, né? As proteínas, né? Pensando em whey protein, por exemplo, que é o mais famoso, o whey não é um bom pré-treino, porque a quantidade de proteína é muito alta. Então, se você pega essa grande quantidade de proteína e consome ele para ir treinar, a proteína, na verdade, ela é o macronutriente, né, dos 3 que eu comentei, carboidratos, proteínas e gorduras, ela é o macro que mais demora para ser digerido. Tem até um nomezinho que a gente chama ele, a proteína, né, por gerar até um gasto calórico mais alto só para digerir ela. Então, o whey protein não é um bom pré-treino, tá? Então, mas aí a gente precisaria avaliar qual horário esse whey poderia ser consumido, por exemplo. No mínimo aí seria o ideal 2 horas. Menos do que isso, pensando num bom rendimento pré-treino, não seria tão interessante, por conta da questão da digestão. Agora me conta, qual pré-treino você mais utiliza ou qual dos que eu comentei você ficou chocado assim com a informação porque você não imaginava? Gente, e muito obrigada por mais uma vez assistirem, estarem aqui presentes no meu canal e até a próxima!